Agatha. Quem que bagunçou tudo aqui? A bruxa Simon Coven. Fala galera, Agatha é uma bruxa cruel. Mas esses momentos em que ela é sincera continuam aparecendo, como no final desse último episódio. Suas emoções estão por toda parte e são justificáveis ao longo do show, mas ainda não vimos o porquê disso. E isso exige muita psicologia para entender esses momentos. Por que a Agatha se importa por um segundo e é horrível no restante? Ao analisar isso, podemos decifrar como esses momentos sinceros estão, na verdade, ligados aos seus traumas passados, sua agressividade e sua antiga promessa de recuperar seu filho. Nós vimos isso em WandaVision e estamos vendo novamente. Nesse vídeo vou mostrar os momentos em WandaVision em que Agatha tinha um motivo semelhante ao que vemos em Agatha desde sempre. E como sempre, foi apenas sobre trazer seu filho de volta. Agatha é uma bruxa teimosa, egoísta e desagradável, mas, por trás dessa fachada dura, há uma líder e mãe muito perspicaz e cuidadosa. Sua sinceridade e bondade estão escondidas, mas aparecem de maneira tão sutil, como aqui quando Miss Hart implora para deixá-lo respirar. E também em cenas como essa, quando ela está protegendo ou preocupada com o Tim. Então, nossa garota é imperfeita da melhor maneira possível. Mas o importante aqui é acompanhar esses momentos, como eles acontecem e como ela reage a eles, e até onde isso vai na série. Isso nos dará uma visão do motivo pelo qual ela está tão desequilibrada, e acho que isso é intencional. Cada bruxa nesse coven é falha, elas são egoístas, mas também têm passados traumáticos que as moldaram nas pessoas que são hoje. Ellie se sentiu negligenciada, decepcionada pela morte de sua mãe, o que a tornou uma mulher que se sentia completamente uma decepção e passou a vida ignorando sinais. O passado de Jen a deixou amarrada, forçada a criar remédios naturais com algumas consequências leves. Lilia, de quem ainda não sabemos muito, parece ter existido por quase 5 séculos, e todas as tragédias que viu deixaram um certo medo de seus poderes, mas também não permitem que ela veja as visões claramente, elas simplesmente surgem como premonições. Agatha também segue o mesmo caminho, traumas moldando sua posição atual. Vamos realmente olhar para o passado dela para ver esse trauma. Vamos revivê-lo com ela. Em 1693, Agatha foi julgada a pedido de seu coven por roubar conhecimento proibido e praticar magia negra. Depois de ser levada à floresta e atingida pela magia delas, ela acabou tomando seus poderes, o que as matou, incluindo sua própria mãe. Mais tarde descobrimos que o Darkhold a corrompeu, então surgiram esses rumores de que Agatha trocou seu filho, Nicholas Scratch, pelo Darkhold, amplificando seus poderes e a tornando super poderosa. Ela e Rio, seja qual tenha sido seu relacionamento original, se tornaram inimigas. Ela então encontrou seu caminho para Westview, em WandaVision, fingindo ser a vizinha intrometida, mas na verdade estava tentando entender e tomar a magia de Wanda. Isso a deixou em coma mágico por 3 anos, e também sem poderes, agora tentando recuperá-los. Também aprendemos que Agatha já percorreu a Estrada das Bruxas antes, mas não sabemos com qual coven ela fez isso, ou se isso é apenas mais um rumor. Um grande pedaço que falta desse quebra-cabeça de traumas de Agatha é sua vida com seu coven original, sob a liderança de sua mãe. Ainda não vemos isso, mas sua mãe, Evanora Harkness, deve aparecer em Agatha desde sempre, então podemos ver sua vida no coven antes de matá-las. É simples assistir Agatha matando seu coven e todos a chamando de assassina de bruxas, e outros nomes não tão bons assim, mas realisticamente, os covens são grupos muito sagrados, como famílias. Agatha não tinha 6 ou 8 anos, ela era uma mulher quando as matou. Provavelmente passou muito tempo com seu coven e sua mãe antes de, matar todas elas. Sua mãe era líder, mas ela também tinha essa coroa acima da cabeça quando estava atacando Agatha. E acho que isso simboliza que ela era a alta sacerdotisa delas, com uma carta de tarô da alta sacerdotisa que representa Jane. Então, ela literalmente perdeu tudo ao fazer algo que ela realmente não podia controlar. Ela perdeu seu coven, sua alta sacerdotisa e sua mãe. É triste lembrar, mas em WandaVision, Agatha implorou ajuda à sua mãe durante o julgamento. Então teve que se proteger quando elas atacaram. Ela sabia que não podia controlar o seu poder. Agatha era apenas uma jovem bruxa na época, e parecia que ela estava apenas curiosa, mas essa curiosidade teve repercussões. É claro que sua mãe, que talvez fosse a líder, foi capaz de aprender sobre magia negra para mantê-la longe de seu coven, mas Agatha também queria saber sobre isso. E sendo uma jovem bruxa e reagindo, ela perdeu tudo o que amava. Com o tempo, ela percebeu quão estúpido tudo foi. Como Jane e Lilia, Agatha foi punida por seu conhecimento. Um homem prendeu Jane, a enganou e ela perdeu seus poderes, que ela era parteira e médica. Então seu conhecimento a levou a ser repreendida. Lilia disse que foi expulsa de todas as vilas por prever tragédias com precisão, novamente sendo culpada por seu conhecimento. Então acho que Agatha tem esse ponto sensível para as bruxas que são reprimidas. Mas Agatha se recusa a enfrentar seu passado, ela apenas faz piada sobre isso. É meio uma forma de se proteger. Agora, vamos falar sobre o comportamento de Agatha em WandaVision e como ela se alinha com suas emoções em Agatha desde sempre. As camadas por trás disso estão sendo reveladas a cada episódio. A gravidade e a angústia que ela demonstrou ao puxar as cobertas do berço e revelar o Darkhold é o que estou realmente falando. Ela tem camadas profundas e sensíveis que ainda não foram vistas. Camadas tão traumáticas que ela as disfarça com piadas e rumores. E no trailer,
o adolescente pergunta por que ela deixou eles acreditarem nessas coisas sobre Agatha. E Agatha responde que a verdade é terrível. Outro grande pedaço da sua sinceridade oculta está coberto por essa fachada dura. No entanto, acredito que seja uma atuação. Por quê? Sem seus poderes, ela se sente vulnerável demais. E há uma história ali que ainda não vimos, onde se sentir vulnerável a fez perder algo ou a causou muita dor ou sofrimento. É por isso que ela usa o sarcasmo ou a atitude de não me importo com ninguém, porque é um mecanismo de defesa. Em uma entrevista com Jack Sheffer, mencionou que Agatha está interessada em duas coisas. Ela está interessada no que a beneficia e está interessada na feitiçaria, especificamente na feitiçaria incrivelmente poderosa. Ele continua dizendo que há respeito e quase afeição nisso. Ela foi má com Wanda, mas realmente ficou fascinada por ela e a admirou. Para mim, isso abre o mundo inteiro da psicologia de Agatha, mostrando como ela pode ser uma personagem simpática. Isso é psicologia profunda. Então em WandaVision, Agatha disse que Wanda tinha todo aquele poder, mas não sabia o que fazer com ele. Isso também é um comportamento de bullying. Às vezes pessoas raivosas projetam suas frustrações em pessoas felizes, porque parece uma injustiça para elas. Esse comportamento pode ser atribuído ao desejo de querer ser aquela pessoa ou de querer algo que ela simplesmente não pode ter. Podemos ver isso entre Agatha e Wanda, Jane, Lydia, Alice, Rio e até no Tim. Jane é uma curadeira, uma alta-sacerdotisa, que Agatha despreza, mas respeita como bruxa cobiçada. Lydia basicamente sabe tudo sobre o passado, o presente e o futuro. E Agatha não consegue ver o passado, o presente ou o futuro, mas respeita esse poder de conhecimento total e a sabedoria envelhecida de Lydia. Alice simplesmente não está usando seus poderes, sentindo vergonha das fantasias e histórias de sua mãe, enquanto Agatha tem muito orgulho de ser uma bruxa, e perder seus poderes foi a pior coisa que poderia ter acontecido com ela. Então, ela força Alice a ser uma bruxa que ela não acredita ser, e o Tim é apenas um aprendiz do Coven, tentando se destacar e fazer a sua mãe, entre aspas, orgulhosa. Então, ele olha para ela em um mundo de bruxas que a desprezam completamente. Tenho certeza de que Agatha vê no adolescente a curiosidade que ele tinha e que foi punida por isso. Então ela sente que precisa protegê-lo agora. Ela trata seu Coven como tratou Wanda, sendo má com eles, mas isso funciona da mesma maneira, porque ela os respeita e os admira. Agora, coloca tudo isso em uma caixa que também serve como mecanismo de defesa. Portanto, esses momentos sinceros de Agatha sempre estiveram lá, apenas encobertos por seu ego. Algumas pessoas dizem que ela está apenas agindo de forma sincera, mas se ela precisa de algo, então está agindo por egoísmo. A única razão pela qual ela disse a Jane que se portava com o trabalho dela foi para salvar a própria pele. Quando ela disse a Alice para colocar sua vida em ordem, foi novamente para salvar a própria pele. Isso pode até ser verdade. Sua missão é conseguir o prêmio no final na Estrada das Bruxas, e esse prêmio são seus poderes. Mas, se isso é verdade, por que se importar com a Tim? Especialmente depois de saber que ele não é seu filho, conforme revelado pela Rio. Também é fácil presumir que Agatha nunca percorreu a Estrada das Bruxas antes. Mas e se ela percorreu para tentar recuperar seu filho? Ou se ela pegou o Darkhold apenas para trazer seu filho de volta? Em WandaVision, quando Spark morre, temos essa cena em que Agatha parece muito curiosa ao saber que Wanda pode realmente trazer pessoas de volta à vida. As crianças perguntam se ela pode consertar qualquer coisa e até mesmo os mortos. E isso aguça a curiosidade de Agatha. Então, seu desejo de tomar os poderes de Wanda diretamente poderiam estar ligados a trazer seu filho de volta? Acho que mesmo se acreditarmos que Agatha está tentando salvar sua própria pele durante julgamentos de Jane e Alice, ela ainda está fazendo tudo isso para trazer seu filho de volta. Isso a torna uma vilã? A torna má? Deixa eu pensar... Sim, ela está agindo dessa forma por suas próprias necessidades egoístas. Mas, novamente, lembre-se de sua história. Ela nunca teve ninguém para protegê-la. E se você viveu todos esses dias sem proteção, aprenderia a se defender. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Você manteria sua guarda alta e não deixaria ninguém entrar ou se aproximar demais, caso precisasse traí-los. Ainda dói a traição se eles nunca significaram nada para você, se sempre foram seus inimigos? Essa é a mentalidade dela. E é isso que vai prejudicá-la no final da Estrada das Bruxas. Agatha não estava preparada para amar ou se importar com nenhuma dessas pessoas. Como ela disse, elas eram um bando de rejeitadas. No entanto, ela vai aprender a se importar com elas quando ajudá-las e as liderar como seu próprio Coven na Estrada das Bruxas. E eu amo esses momentos sinceros de Agatha, especialmente do berço do Darkhold, porque eles nos lembram de que ela é uma personagem emocional e profunda. Ela é muito imperfeita, mas ainda assim, de certa forma, humana. Essa personagem é constantemente perseguida, e como todas as bruxas, desempenha o papel de vilã. Mas há uma batalha dentro dela, interpretando uma anti-heroína, mas agindo com heroísmo. Mesmo assim, ela ainda é a vilã. Mas com sorte, veremos o arco de redenção que todos esperamos. A história, os rumores e a série só nos mostraram uma parte de Agatha, e talvez ela só se sinta melhor sendo temida do que amada. Deixe-me saber nos comentários como você se sente sobre os pequenos momentos de carinho de Agatha. É uma fachada? Ela ainda está manipulando todos com marionete? Ou suas paredes estão finalmente caindo? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Não se esqueça de dar aquele like que nos ajuda muito, e se você ainda não é inscrito, considere fazer parte da nossa família. Vamos ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!